Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, o meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Present Continuous. Vocês sabem o que é o Present Continuous? Como nós usamos, qual é a estrutura? Bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Então observem comigo aí na tela. Nós temos para iniciar uma pergunta. What are they doing? Então nós temos duas imagens aí. A primeira imagem, what is he doing? O que ele está fazendo? O que o Spider-Man está fazendo? Bom, então ele está lendo um livro, que em inglês nós dizemos he is reading a book. Ele está lendo um livro, ok? E na segunda imagem, what is he doing? O que ele está fazendo? He is, or it is, porque se trata de um animal, né? It is swimming. Ele está nadando, ok? And you, what are you doing? E vocês, o que vocês estão fazendo? Então esse, pessoal, é o tempo que nós vamos aprender hoje, o Present Continuous. Vamos entender melhor sobre isso? Então observem comigo as definições aí na tela que está aparecendo para vocês. O Present Continuous é um tempo verbal que se deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo. Como assim, professora? Bom, vou dar um exemplo para vocês. Observem a primeira imagem aí. Nós temos dois personagens e eles estão jogando videogame, certo? Em inglês fica they are playing video games. Eles estão jogando videogames. Quando? Ontem? Eles vão jogar amanhã? Não, eles estão jogando neste momento. Então, o Present Continuous é justamente esse tempo, uma coisa que eu estou fazendo no momento em que eu falo, ok? O segundo exemplo, nós temos aí a imagem do Bart assistindo TV. Em que momento? No passado? No futuro? Não, ele está fazendo agora, neste momento. Então, a frase é he is watching TV. Ele está assistindo TV. É fácil, né? Tranquilo. Inclusive, é um tempo que nós usamos muito. Agora, para a gente poder compreender melhor como fazer, como usar, nós precisamos saber da estrutura do Present Continuous, certo? Mas antes da gente iniciar com essa estrutura do Present Continuous, nós vamos revisar um pouquinho sobre os nossos pronomes, ou os personal pronouns, os pronomes pessoais, e também sobre o verbo to be, porque eles vão ser fundamentais à nossa estrutura aqui do Present Continuous. Então, observem comigo aí na tela e vamos revisar um pouquinho sobre esse verbo to be. Então, vejam aí que na primeira coluna nós temos os personal pronouns, que são os pronomes pessoais, e na segunda coluna nós temos as conjugações do verbo to be. Lembrando, pessoal, que o verbo to be significa o quê? Ele tem dois significados, né? Pode significar ser ou estar. E a partir desses dois significados, nós temos que fazer a conjugação desse verbo. Então, o verbo na forma original, na forma base, é o be. Mas assim como no português eu preciso conjugar os verbos para que ele se adeque a cada pessoa, o verbo to be a gente faz da mesma forma. Então, se vocês observarem, para os pronomes que nós temos aí, nem todos vão usar a mesma forma do verbo to be. Então, vamos ver as conjugações. Toda vez que eu falo sobre I, que é eu vou usar o verbo to be am, que é a conjugação do be, que seria eu sou ou eu estou. Quando eu falo sobre you, que é você, you are. Eu vou usar o are como conjugação, que vai significar você é ou você está. Quando nós falamos de terceira pessoa, he, she e it, nós usamos o verbo to be is, que vai significar ele ou ela é ou está. E para todos os plurais, que é you, we e they, vocês, nós, eles ou elas, nós também usamos a conjugação are do verbo to be, que vai significar vocês, nós ou eles, são ou estão, ok? Então, já que nós relembramos aí os pronomes, relembramos as conjugações do verbo to be, agora vocês estão prontos para a gente introduzir a nossa estrutura do Present Continuous. Então, observem aí como funciona o Present Continuous em inglês. Essa aí é a estrutura, ó. A estrutura do Present Continuous, ela é formada por sujeito, verbo to be, e o verbo principal com o ing no final. Como assim, professor? O que é esse ing?
Pessoal, esse ing que nós acrescentamos no final do verbo, ele vai ser o nosso gerúndio em português. Então, todos os verbos que vocês colocarem ing no final, ele vai ficar com aquele indo, endo, ando, que é o nosso gerúndio. Por exemplo, o verbo to like, que é o verbo gostar, se você colocar o ing no final, vai ficar liking, gostando, ok? Vejam comigo aí o exemplo na tela. Então, as cores relacionadas à estrutura são as mesmas cores da frase para que vocês entendam onde está cada parte da estrutura. Então, a primeira que era sujeito, eu tenho lá na frase de exemplo o I, que significa eu, ou seja, o sujeito, né? O verbo to be, a conjugação correta do verbo to be quando eu falo sobre I é am, então eu usei o am na frase. O nosso verbo é o verbo learn, que significa aprender. Estão vendo que ele está de verdinho? Então, ele é o verbo principal. Mas como nós estamos falando de present continuous, eu precisei colocar o ing no final desse verbo para que ele fique com a ação sendo feita no momento, no gerúndio, ok? Então, learning. E no final, nós temos o complemento, que aí é English. Então, a nossa frase é I am learning English, ou seja, eu estou aprendendo inglês. Quando? Agora, neste momento, ok? Vamos entender também um pouquinho como funcionam as formas afirmativas, negativas e interrogativas. Bom, nas frases afirmativas, para sentenças afirmativas, nós seguimos a estrutura que nós vimos no slide anterior, lembra? Sujeito, verbo to be, verbo com o finalzinho em ing e o complemento. Essa é a estrutura que nós usamos para as frases afirmativas. Então, vamos ver aí algum exemplo. They are studying English. Eles estão estudando inglês. She is studying English. Ela está estudando inglês. Vocês observaram aí que eu troquei o verbo to be? Na primeira frase eu usei are, porque eu estou falando sobre they. E na segunda frase eu usei is, porque eu estou falando sobre she, que é a terceira pessoa. Então, vocês têm que sempre estar atentos aí às regras do verbo to be, ok? Na caixinha ainda tem important. O que é importante? Que vocês observem e sigam a ordem em que as palavras aparecem na frase. Isso é importante, pessoal, porque se vocês alterarem uma palavra de ordem nessa frase, ela pode trocar o sentido ou ela pode trocar a sentença. Por exemplo, de uma frase afirmativa, ela pode virar interrogativa. Então, é importante que vocês observem certinho a ordem em que essas palavras acontecem, ok? Bom, frases afirmativas, ok. Vamos ver agora como funcionam as negativas. Para as sentenças negativas, nós colocamos o verbo to be na forma negativa. E como é que eu faço isso? Então, observem aí no quadro comigo, na tela. Nós temos aí na primeira coluna os personal pronouns, que são os pronomes pessoais, e na segunda coluna nós temos o verbo to be já conjugado, dependendo da pessoa, e nós temos a forma negativa. Então, para am, a forma negativa é am not. Para are, seria are not, mas vocês podem fazer uma abreviação, uma contração, que é juntar essas duas palavras, e vai virar aren't. E aren't é a forma mais comum que nós usamos na abreviação de negativas do verbo to be. Quando nós falamos de is, a negativa é is not, que vai virar isn't na forma contraída. E no final o are, que também seria are not, que vai virar aren't, ok? Exemplo de frases negativas. Lembra do exemplo que nós vimos anteriormente na afirmativa? They are studying English. Agora, na negativa vai ficar they aren't studying English. Outra frase, she is studying English. Na frase positiva, ela está estudando inglês. E na negativa, she isn't studying English. Ela não está estudando inglês, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as interrogativas, sobre as questions, as perguntas. Para fazer perguntas no present continuous, nós devemos colocar o verbo to be na frente da frase. Acredito que vocês lembram lá da nossa primeira aula, quando vocês aprenderam sobre as regras do verbo to be, né? Então, o que nós aprendemos? Que para transformar uma frase com o verbo to be em pergunta, você pega o verbo to be que estava na segunda posição e coloca na frente da frase. E aí vai virar uma pergunta, certo? No present continuous é a mesma coisa. Vocês vão trocar de lugar o verbo to be para que vire uma pergunta. Então, observem aí comigo na tela. O primeiro exemplo é He is studying English. Ele está estudando inglês. Essa é uma frase afirmativa.
Como é que eu faço para transformar essa frase afirmativa em pergunta? Então, observe as setinhas aí que estão indicando que eu troquei o verbo to be de lugar. Então, agora tem Is he studying English? Ele está estudando inglês? Então, é só inverter a ordem que vira a pergunta, ok? E aí o quadro ainda lembra para vocês. Nós também podemos usar double H questions. O que são double H questions? When, where, what, who, how. Esses inícios de perguntas, né? Onde, quando, como, quem. Nós podemos usar essas double H questions também para fazer perguntas. E quando vocês precisarem usar as double H questions, são elas que vão vir na frente da frase, seguida do verbo to be. Olha o exemplo aí, ó. What is your mother doing? O que a sua mãe está fazendo? Então, observem que primeiro eu usei a double H question, em seguida o nosso verbo to be, para só então usar o pronome, ok? Bom, pessoal, quando a gente fala de acrescentar o ing no finalzinho do verbo para que esse verbo fique no gerúndio, existem algumas exceções. Então, observem aí comigo alguma delas. Essa primeira exceção aí é quando o verbo termina em "é". Quando esse verbo termina em "é", nós tiramos o "é" para poder acrescentar o ing no final. Por exemplo, o verbo ride, que significa andar, fica riding, sem o "é", andando. Live, morar ou viver, living, morando ou vivendo. Write, escrever, writing, escrevendo. Dance, dançar, dancing, dançando, ok? Outra exceção, alguns verbos, eles terminam em consoante, vogal, consoante, que é o nosso famoso CVC. Né? Quando vocês têm esses verbos que são consoante, vogal, consoante, vocês vão dobrar a última letra para só então acrescentar o ing. Exemplo, run, que é o verbo correr, fica running, correndo. Begin, começar, beginning, começando. Swim, nadar, swimming, nadando. Então, observem aí que todas as últimas letras foram dobradas antes de acrescentar o ing, ok? É isso aí, pessoal. Agora é hora de saber se vocês realmente estão atentos à nossa aula de hoje. Chegou a hora da atividade, Activity Time. Vamos lá? Vamos praticar? Então, na primeira pergunta, nós temos use as frases dadas para formar frases afirmativas no present continuous. Na verdade, vocês vão usar as palavras dadas para formar a frase, certo? Então, nós temos aí algumas palavras e vocês têm que aplicar aquela estrutura do present continuous para que elas virem frases. Então, na letra A, nós temos she, que é ela, text, que é digitar, e a message, uma mensagem. Letra B, you, você, use, que é usar, e a face mask, que é uma máscara facial. E letra C, I, que sou eu, speak, falar, e English, inglês. E aí, pessoal, aplicando as regras do present continuous, como é que essas frases vão ficar? Lembrando que no present continuous, as ações estão sendo feitas no momento da fala, ok? Vamos ver a resposta juntos, então? Então, na letra A tem she is texting a message. O que está faltando nessas palavras soltas que eu dei para vocês fazerem frases? Está faltando vocês acrescentarem o verbo to be e também está faltando vocês colocarem o ing no final do verbo. Então, na primeira frase vai ficar she is texting a message. Ela está digitando uma mensagem. Letra B, you are using a face mask. Você está usando uma máscara. E letra C, I am speaking English. Eu estou falando inglês, ok? Vamos lá para a questão 2? A questão 2 tem responda. Tem uma imagem aí e a pergunta é what are they doing? What are they doing? O que eles estão fazendo? E aí, como que você responde essa pergunta? Nessa pergunta nós estamos usando a double H question no início, né? Que eu falei para vocês. Então, a resposta correta seria they are dancing, ok? Eles estão dançando. E aí, para fechar essa sessão de atividades, nós temos passe a frase do slide anterior para as formas negativas e interrogativas. Então, a frase resposta era they are dancing. Eles estão dançando. Como que fica essa questão negativa e pergunta? Bom, na negativa nós colocamos o verbo to be na forma negativa, né? Que vai ficar they aren't dancing, eles não estão dançando. E na pergunta, a gente tem que pegar o verbo to be e colocar na frente da frase. Então vai ficar are they dancing? Eles estão dançando? Ok, pessoal?
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque para encontrar lá mais informações, atividades extras e vocês podem também pesquisar outros materiais, ok? Bye bye, see you next class!